Fala, nação bugrina, tudo certo? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, o Arquibancada de número 162, nesse pós-jogo de Guarani 1, Santos 1. Queria agradecer a todo mundo, né? Sempre pelo apoio, participação, muito bacana, que vocês continuem seguindo tanto no Instagram, mas principalmente no YouTube, que vocês conhecem bem, e agora também pelos canais de áudio, tanto do Spotify quanto do Deezer, em parceria com nossos colegas do Bugrecast, tá certo? Bom, um jogo bom, para quem não é nem bugrino nem santista principalmente, um jogo muito bom, interessante de assistir. Acabamos de ver o jogo do Guarani, onde teve muitas alternativas. O Guarani, de uma maneira não impressionante, mas não para nossa surpresa, fez mais uma partida boa, com um time considerado dos times da capital grande e tudo mais, né? Acho que o Guarani sim poderia ter tido melhor sorte, mas como sempre, ou como muitas vezes, a gente deixou escapar alguns detalhes aí no jogo de hoje, né? Vou contar um pouquinho da história, né? Então, o Guarani, no início, se mostrou bastante aplicado no jogo, né? Desde o início já tendo algumas chances chutando no gol. Nós já tivemos chute no gol aos 2 minutos, aos 8 nós tivemos uma muito boa chance em que a gente chuta, foram 2 chutes, o primeiro do Iago, e o João Paulo fez muito boa defesa, já aos 8 minutos. Aos 13, a gente começou a perceber o repetir-se um problema que a gente já teve antes, que são as jogadas aéreas. Teve uma jogada no contra-ataque onde o cara avança pela nossa direita, no caminho do Ludic, e o cara cruza, o Braga cruza e quase saiu o gol, quase o Zanocelo entra de cabeça, acabou jogando inclusive o zagueiro para dentro do gol também, mas ele não chegou a tempo, isso aos 13 minutos. Aos 14, outra finalização, agora do Júlio César, e aos 17, o outro chute, e aí uma jogada bem perigosa, porque o Iago acabou finalizando, mascado como o zagueiro, e a bola desviou, enganando o goleiro, quase entrando no gol, bateu na trave e eles tiraram. O Bauerman tirou. Aos 20 minutos, foi o gol do Santos, mas a gente tem que descrever um pouquinho. O nosso goleiro Kozlinski foi sair com a mão, tentando jogar a bola para o Matheus Pereira, jogou mal, né? Tinha um jogador do Santos no meio, ele acaba saindo mal com a mão. Esse jogador do Santos tenta entrar na área e alguém tira para escanteio, bola no escanteio, e aí jogada aérea novamente. Na jogada aérea, se não me engano, é o Zanocelo que bate a bola lá na região onde estava o Ludic, o centroavante deles, o número 9, cabeceia para o centro da área, e aí a nossa zaga falha, o goleiro não sai, e o Bauerman entra com um cavalo de cabeça e joga a bola para dentro do gol, né? Então uma falha coletiva, começando com uma falha do Kozlinski na saída de bola. Mas aí tem muita coisa, se não tivesse errado não teria tido escanteio, não teria saído o gol, é verdade. Mas alguma falha pode existir, ele teve a falha, sim, e o Kozlinski acabou, e na jogada de escanteio acabamos tomando gol. E aí era muito cedo, né? 20 minutos, muito cedo, tomamos gol, mas o Guarani ainda continuou. Teve mais aos 30, o atacante furou a defesa, passou no meio de 2, 3 zagueiros e acabou chutando, e o Kozlinski fez boa defesa, mandando para escanteio. Aos 36, uma bola cruzada, excelente jogada do Lucão, o Índio, primeiro um cruzamento, se não me engano, do Júlio César ou do Ludic, em que o Índio põe de cabeça e faz o grande defesa do goleiro. E depois sim, um cruzamento muito bom do Lucão, que o Júlio César entra de cabeça, uma enorme defesa do goleiro desse também. E por último, aos 45 do primeiro tempo, o Giovanni Augusto tenta de fora, mais uma defesa do goleiro. Então o goleiro, no final a gente vai ver, ele foi eleito o melhor em campo, né?
Mas o primeiro tempo acabou 1-0, onde o Guarani teve várias chances de gol, vários chutes dentro de fora da área, principalmente, e algumas cabeçadas, e o goleiro deles foi muito bem. Nós tivemos uma falha e eles marcaram um gol, né? No segundo tempo, nós tivemos aos 2 minutos um chute do Giovani, né? Mais uma defesa deles, ele joga para escanteio, e aos 12 minutos a grande jogada polêmica do jogo, numa jogada do Giovani. O Giovani Augusto entra na área, na minha opinião, pênalti, mas um pênalti cavado, aquele famoso pênalti cavado, ele vai bem, deixa a perna e o cara cai, né? Cai na dele, vamos dizer, bota a perna e faz o pênalti. Pênalti, o Lucão pega a bola para bater. Eu estava assistindo o jogo até com o Pedrinho, e eu falei, Pedro, e o Pedro falou assim, bom, o Lucão é bom para bater, né, pai? E eu falei, sei não, porque o Lucão tinha batido um pênalti só no Campeonato Brasileiro, foi o primeiro gol, se eu não me engano, que ele marcou, não foi o primeiro, foi o segundo, mas de pênalti, bateu muito mal no Brasileiro. E hoje, então, não achava que talvez fosse ele, mas sim, o artilheiro do time, tá com confiança e tal, bateu, não bateu tão bem assim, bateu a meia altura, e do lado de lá estava um goleiro que estava iluminado hoje, né? Defendeu, a bola rebateu, o Iago entrou, e na hora que entrou marcando o gol, foi uma comemoração enorme, porque a gente tinha marcado o gol, mas eu comentei, eu acho que vai anular, porque eu percebi que ele tinha invadido. Por sorte nossa, tinha um cara do Santos com o pé avançado também, então teve que voltar, e aí o Giovani Augusto, segundo ele, por pedido do Daniel Paulista, assume a bronca, bate bem e marca o gol. Empatamos aos 12, e o jogo ficou parado uns 5 minutos por causa disso. Aos 30, e aí o jogo dá uma amornada, nós estamos falando de 12, 15 minutos do segundo tempo. Eu não notei mais nada, grande coisa assim, até os 39. O Giovani Augusto estava jogando bem. O Giovani Augusto assumiu a bronca no segundo tempo a partir desse pênalti. A partir dos 20 minutos mais ou menos, ele assumiu a responsabilidade de criação. E numa dessas jogadas, numa jogadinha de fundo, ele pega a bola de linha de fundo, e eu até falei, pô, não vai cruzar, ele espera o Lucão se posicionar e ele joga quase que com a mão na cabeça do Lucão. O Lucão cabeceia bem a bola e o goleiro faz mais uma grande defesa enorme. O Lucão cabeceou bem, finalizou razoavelmente bem. Aos 41, um chute de fora perigoso do Santos, defesa do Kozlinski. Ah não, mentira, foi um chute perigoso, mas a bola foi para fora, o Kozlinski não interferiu nisso. Aos 46, nós tivemos um bate-rebate, uma briga que o Lucão teve na área do Santos. Ele acabou perdendo a bola, mas conseguiu tocar e ajeitar para o Rodrigo Andrade, que veio batendo de fora da área, né? Veio correndo, batendo de fora da área e chutou por cima. Uma pena, podia ter marcado o gol. E aos 49 o Hernando também teve uma oportunidade depois de um escanteio, quase marcamos o gol. Então, resumindo, o Guarani sim teve mais chutes a gol, o Guarani sim teve mais chances de gol, e o goleiro dele sim estava iluminado. Acho que não dá para dizer que o placar foi injusto, algumas pessoas dizendo que o Guarani merecia ter ganho de 5, não sei se é isso, acho que, de verdade, eu acho que o Guarani fez uma boa partida, onde muda totalmente o seu comportamento em relação ao jogo que jogou contra o Mirassol. A gente vê, principalmente a partir do segundo tempo, o Giovani Augusto mais responsável, mas eu vi também no primeiro tempo, e em boa parte do jogo, uma dificuldade enorme do time sair e ir criando. Então ele ficava tocando entre os zagueiros e tinha que dar chutão no final das contas. Por quê? Porque não tinha um volante que viesse no meio dos zagueiros, receber essa bola e sair jogando. Nós tivemos dificuldade. No segundo tempo, por incrível que pareça, quem fez um pouco essa função algumas vezes foi o Maxson. O Maxson fez esse desafogo, o Maxson fez essa criação, e o Giovani Augusto começou a assumir essa responsabilidade da criação. Então, acho que nós jogamos o melhor período que eu vi o Guarani jogar foi depois do gol de empate, né? Apesar de ter jogado com vontade o jogo inteiro e tudo mais. Em relação ao campeonato perspectiva, esse jogo voltamos a ter uma esperançazinha. É um jogo
importantíssimo contra o Botafogo, acho que é na quarta-feira, que aí a vitória é obrigatória. Nós temos que ganhar para manter o prumo deste campeonato. Faltam 8 rodadas, nós temos 4 pontos, para não disputar rebaixamento, mas nós precisamos pelo menos 2 vitórias e um empate, eu acho que é o suficiente para isso. Para classificar, nós vamos precisar de pelo menos umas 4 vitórias, né? Se a gente fizer 12 pontos mais os 4 que a gente tem, 16, com a pontuação que esse grupo está fazendo, provavelmente a gente dá para chegar em segundo. Então é uma possibilidade sim, e torcer muito mais para que todas as peças possam ser utilizadas e a gente consiga ter um padrão de jogo, né? Nós tivemos, eu vou falar das atuações individuais. Hoje tivemos na escalação inicial algumas surpresas, né? Como o Matheus Pereira na lateral esquerda, que entrou como titular hoje no lugar do Eliel, o Giovanni Augusto, que acabou entrando no meio de campo, e ele acabou tirando um volante, não jogou com 3, jogou com 2 volantes, e o Índio voltando também. Então foi uma escalação muito próxima daquela que a gente queria e que estava acostumado, mais próximo. Para o meu gosto, a única questão foi o Ludic, que voltou a falhar no primeiro gol, mas nem de longe fez a péssima partida que fez nos 2 últimos jogos, principalmente contra o Mirassol. Então, mas a escalação foi mais ou menos a mesma. Hoje, então, adicionando algumas peças, vou retornando algumas peças. Eventualmente a gente vai ter lugar aí para o Ronaldo Alves, provavelmente. Eu acho que a jogada aérea vai passar pela volta, o retorno do Ronaldo Alves na zaga. Ou nós precisamos mudar. Nós estamos tomando gols de cabeça que não podemos tomar, de jeito nenhum, né? Apesar de ter um bom goleiro, né? Então, nas atuações individuais, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Kozlinski, eu vou dar nota 5,5. Por quê? Ele fez 2 ou 3 muito boas defesas, certo? No último jogo eu dei 7,5 para ele, mas ele também ele fez o menor número de defesas hoje em comparação aos jogos anteriores e cometeu uma falha crucial, totalmente culpado do primeiro gol. Não acho. Acho que ele falhou na saída de bola, né? Que resultou na cobrança de escanteio, que se não tivesse tido a gente poderia ter. Então ele poderia ter sido um pouco mais cuidadoso naquela saída de bola. Mesmo na hora que saiu o gol, que o Ludic perde de cabeça e a bola volta, antes do Bauerman atacar a bola, eu acho que tanto a zaga quanto ele poderiam ter tentado atrapalhar o próprio Bauerman. Não foi o principal responsável. Acho que a zaga, quem estava disputando a bola com o Bauerman era o Lucão, só para vocês terem uma ideia. Então tem alguma coisa errada de posicionamento, então ele tem alguma culpa. 5,5, 6. Eu acho que eu deixei 5,5 para dar um sinal de alerta que esse tipo de coisa, principalmente contra um time grande, um time de Série A, a gente não pode fazer. Ludic, 5,5 também. Falhou no primeiro gol, mas tem que ser justo. O resto, ele não fez uma grande partida no ataque, por exemplo, não teve nenhum chute ao gol, errou 1 ou 2 cruzamentos. Então eu achei que ele foi nada, não foi um destaque na frente, mas dizer que comprometeu atrás não dá para dizer. Acho que ele tirou até algumas, mas claramente, para mim, claramente, ele é fraco na defesa. Então, na jogada aérea ele é muito fraco, na jogada marcando ele fez várias faltas no primeiro tempo. O Braga estava dando um baile nele, o tal de Lucas Braga, estava dando um baile nele. Então, volta Diogo Matheus, pelo amor de Deus, o mais rápido possível. Se puder quarta-feira já seria excelente. A zaga, 5,5 e 5,5. Acho que no gol, os dois, por exemplo, o Hernando estava quase no Ludic quando teve o cruzamento do gol, né? E o Derlan estava no segundo pau. Então quem estava disputando a bola com o Bauerman era o Lucão, e o goleiro estava na linha do gol. Então não dá para dizer. E depois rebateram bem, não vi nada demais, não vi um grande equívoco, não comprometeram tanto. 5,5.
Matheus Pereira, era uma estreia por ter ganho assim, tão subitamente a posição do Eliel, sendo que o Eliel saiu e o tal do Ludwig ficou. Eu esperava um pouquinho mais nessa estreia. Não estreou mal, saiu acho que em câmera, não sei se era onda ou alguma coisa do gênero, mas estava com amarelo também, então ele tomou um amarelo, mas não achei mal, acho que tem potencial para ser um bom lateral. Não vou dizer que nós não vamos sentir falta de do Bidu, não dá para dizer ainda, acho que é muito cedo, tem uma estreia razoável, 5,5 para o Matheus. Bruno Silva, eu acho que esse rapaz, já falei, né, na última jogada que para mim tinha dado, ele tem um cacoete, ele joga olhando para o nosso gol, então ele precisa estar sempre de costa para o jogo Guarani. Se ele não está, ele pega a bola, volta para trás e chuta para trás. É isso. Então, por exemplo, hoje nós sentimos falta de um volante um pouco mais de categoria que pudesse sair com a bola nas saídas de bola. Tá certo, o Santos marcou bem em cima, mas ele não tem essa qualidade. Tem essa qualidade com um time muito pequeno. É um time maior, ele não tem essa qualidade. Para mim, dizer que comprometeu, eu não vi uma jogada que ele tenha comprometido absurdamente. Perdeu alguns passes, no primeiro tempo junto com o Ludwig naquele lado direito, ele foi ajudar o Ludwig, que acabaram os dois batendo inclusive. Enfim, Bruno Silva 5. Índio, um pouquinho melhor, sim, ele é melhor que o Madison, não tenha dúvida, 5,5. Giovanni Augusto. Giovanni Augusto fez jogou o jogo inteiro praticamente, saiu aos 88 minutos, fez uma primeira partida e talvez a melhor delas, dos 4 jogos, das 4 participações que ele teve, a melhor participação, sem dúvida. Demorou um pouco para ele assumir a responsabilidade, chutou uma falta muito mal, depois ele chutou uma bola no gol boa. Eu não vi nenhuma grande assistência que ele desculpa, no segundo tempo ele deu uma assistência com a mão na cabeça do Lucão, né, que quase foi o gol lá bem lá na frente, nos 30 e poucos minutos, né, e fez o gol. Então no pênalti ele assumiu a responsabilidade e bateu muito bem, além de ter sofrido o pênalti, né. Então, por todos esses itens, esses indicadores, eu vou dar nota 7 para ele, 6,5, 7, por aí. Achei uma partida exuberante do Giovanni Augusto. Ainda a gente fica pensando e esperando que ele possa evoluir mais e ser de fato o cara que a gente espera e que tem a importância que a gente espera, principalmente no que diz respeito à criação de jogada, mas ainda não foi. Iago, gostei muito do Iago hoje. Hoje das partidas dele foi a melhor, ele foi incisivo. Teve duas a finalização onde ele bate mascado e a bola bate na trave, sem responsabilidade dele, mas tem 2 bolas que ele corta para dentro e tenta bater de esquerda, né? Acho que tentando achar o ângulo do goleiro, mas não deu certo, a bola foi embora. Mas eu achei que ele fez boa partida, foi insinuante nos dribles, ele é rápido, ele talvez ele jogando rapidinho assim, ele eu cometei uma heresia aqui, ele tem o estilo do Edilson, aquele estilo rapidinho, né, na ponta. Acho que ele fez boa partida, 6,5. Lucão, não estou protegendo o Lucão, apesar de ter errado o pênalti, e não é a dele para ter pênalti, não é a dele. Ele é um cara muito voluntarioso, ele deu uma assistência enorme para o Júlio César, ele deu uma cabeceada fulminante que o goleiro defendeu, ele deu alguns chutes no gol, acho que ele foi bem na partida, apesar de ter perdido o pênalti. Então, por que perdeu o pênalti, eu vou dar 6 para o Lucão só. Júlio César, não achei, acho que ele machucou realmente, porque ele não vinha fazendo uma partida, deu uma cabeceada boa com o cruzamento do Lucão e vinha fazendo o arroz com feijão dele ali, compondo no lado esquerdo. Não estava mal na partida. 6. Por incrível que pareça, no intervalo entrou o Maxwell no lugar dele e o Maxwell entrou uma das melhores partidas que eu vi do Maxwell, porque o Maxwell ele assumiu a responsabilidade, veio buscar algumas e está afim de jogo, ele está afim de jogar. Se ele então, vamos ver, vamos esperar, mas comete alguns erros que são parecidos, né? Na hora do pênalti, que a gente ia bater de novo o pênalti, ele até estava indo bater
E aí acho que o Daniel Paulista pediu para que fosse o Giovani. Mas vou dar nota 6 para o Madison. Persson sem nota, não jogou tempo suficiente. Madison sem nota, mas os 2 minutos que ele jogou, 3 minutos que ele jogou, foi suficiente para ele fazer uma ou duas bancadas ali, tá? Na lateral, então. Vou dar sem nota para o Madison, porque é muito pouco tempo. O Eliel entrou com 72 minutos, acho que ele jogou então uns 20 e poucos. Não comprometeu, nota 5. Eu tinha dado nota para o Matheus Pereira, que jogou mais tempo, 5,5, para ele 5. Enfim, o Eliel de sempre. Rodrigo Andrade, ele entrou com 78, então ele deve ter jogado mais ou menos uns 15 minutos, 15, 20 minutos. Tá pegando o ritmo, eu acho que o lugar é dele, tá, gente? Ele é mais, precisa talvez um pouco mais de preparo físico, sim, mas eu acho que o lugar é dele. Ele deu um bom chute no gol, quase marca o gol. Ele finaliza, ele sabe jogar, né? Nota 6 para o Rodrigo Andrade. Para o Daniel Paulista eu vou dar nota 6,5. Hoje ele foi bem. O Daniel Paulista, ele é um cara que às vezes comete alguns erros, principalmente na escalação, às vezes ele é um pouco conservador, mas eu acho que ele tem uma boa leitura do jogo, ele faz as mudanças rápidas quando preciso, não demora tanto, né? Não demora tanto para mudar, então acho que ele está razoável, 6,5 no jogo de hoje, e é isso. O Guarani em 4 jogos tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, saldo de menos 2. 33% de aproveitamento, está em 11º lugar. Tem um jogo, como eu falei, importantíssimo contra o Botafogo, que vai precisar vencer de qualquer forma. Estamos ainda dentro dos planos, do campeonato. Acho que está fazendo um campeonato apenas por gasto, por enquanto. É verdade sim que passou talvez o trecho mais difícil do campeonato, na minha opinião, nessa primeira fase, mas vai precisar jogar e continuar jogando um pouco mais. Não vai ser fácil, mas tem que ganhar do Botafogo na quarta-feira. Acho que nós vamos demorar um pouco ainda para achar esse time que está sendo montado para o Campeonato Brasileiro. Estamos muito longe de ainda ter um time que sonhe com acesso e tudo mais, mas é um time que está tomando corpo e eu espero que a gente siga na crescente e não volte para trás. Sempre propondo, sempre jogando bola. Acho que nós temos algumas peças que hoje demonstraram uma qualidade, mas ainda temos muito problema nessa defesa, tá certo? Gente, é isso. Nós tivemos um público de 4.200 pessoas para terminar. Eu tinha dito que a gente ia ter menos do que 5.500. 5.500 contra São Paulo, 4.200 hoje. Apesar de ser um domingo, apesar de não estar chovendo, apesar de ser no horário que a gente sempre pede. Por quê, gente? Diretoria, Daniel, nós temos que tratar o negócio Guarani, o negócio é entretenimento e o nosso público é a torcida do Guarani. O seu cliente é a torcida do Guarani. Então, quando a gente, nas vésperas, faz um jogo contra aquele do Mirassol, quando a gente escala totalmente equivocadamente contra a torcida o jogo contra o Mirassol, para esse público que nós temos, para esse cliente que nós temos, que não é que é um cliente só exigente, não dá para comparar com uma torcida como o Corinthians, por exemplo, nem no número e nem no comportamento. Mas nós temos que conhecer o nosso público. Não adianta você querer ter o cliente que você quer, por um lado. Por outro lado, isso é para a diretoria e para o técnico. Para a torcida, nós precisamos seguir apoiando, nós precisamos seguir acreditando. Claro, eles têm que demonstrar vontade e a direção que a gente espera e nós apoiando. É isso. Gente, boa noite. Muito obrigado, até o próximo pré-jogo e a gente se vê. Tchau, até mais.